Está no ar. Programa Vozes do Universo. Vozes do Universo. Vozes do Universo. Apresentação do escritor extradimensional Fábio Del Santoro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aonde você estiver, agora você está aqui na nave azul e prata do PVU. É o programa Vozes do Universo que começa agora. Aconteceu comigo. Primeiramente, um olá a todos. Eu gostaria de parabenizá-lo, Fábio, pelo programa. Eu acredito que o programa está trazendo esclarecimentos muito positivos para todos aqueles que acompanham. As coisas que você diz, os acontecimentos que você traz, as experiências das outras pessoas acabam por mostrar para muitos outros, coisas que acontecem no dia a dia das pessoas e que são comuns a muitas pessoas, que as pessoas muitas vezes acham que aquilo só acontece com ela, mas acontece com muitas outras pessoas. E os seus esclarecimentos, as coisas que você diz, as coisas que as pessoas narram aí, vem trazendo coisas boas para muita gente, assim como vem trazendo para mim também. Desde da última, digamos assim, participação no programa que eu tive, onde foi narrado aqueles acontecimentos, onde teve, digamos, aquela abdução, digamos assim, uma prova de uma abdução física que aconteceu comigo, onde você deu a sua opinião, os seus esclarecimentos. Eu acredito que em alguns momentos as opiniões não eram exatamente suas, mas de outras entidades, talvez. Pelo menos algo que eu senti de diferente. E eu acredito que isso foi muito positivo para mim. E eu acredito que tenha sido positivo para outras pessoas também. Porque a partir desse momento, aconteceu um episódio estranho, uns 3 dias depois. Foi um episódio ruim, mas depois desse episódio ruim aconteceram coisas boas. Mas eu gostaria de dizer, narrar aqui esse episódio ruim que aconteceu comigo. Que eu acredito que foi, digamos assim, um primeiro passo para que as coisas melhorassem. Pelo menos acredito eu. Eu fui fazer a minha meditação normal, que eu sempre faço, e o que aconteceu? A partir do momento que eu comecei a minha meditação, ocorreu a minha projeção da consciência. Que isso geralmente, eu tenho, digamos assim, uma facilidade para que isso ocorra de maneira rápida, e eu tenho uma facilidade para isso. A partir do momento que eu tive a projeção de consciência, eu literalmente, a partir do momento que eu me projetei, eu fui encapsulado numa bolha. Essa bolha tinha o mesmo som daquela estática que eu escutava das outras vezes. A partir do momento que eu escutei aquela estática, que eu estava encapsulado dentro dessa bolha, mas imagina uma bolha densa, uma densidade extremamente grande que você não consegue romper aquilo de jeito nenhum. Eu me sentia aquela sensação como se aquilo tivesse uma bolha que te pressionava, você tentava romper e não conseguia, e aquela estática era justamente aquela bolha. Talvez fosse a maneira com que essas consciências viessem ao meu encontro e me levassem para outro lugar dentro dessa bolha, encapsulada. Deu para perceber exatamente isso dessa vez. E a percepção que eu tive, pelo menos porque eu fui me concentrar, fui meditar e eu tive essa projeção, é que dessa vez isso aconteceu, foi, digamos assim, um sequestro do corpo astral, algo assim, dessa magnitude. Podemos dizer dessa maneira, não sei, eu acho que é a maneira que eu estou encontrando para poder explicar o que aconteceu. E
a partir do momento que essa bolha chegou a um determinado local que eu não sei qual é, eu comecei a sentir a presença, né, daquelas mesmas consciências que estavam mexendo comigo das outras vezes, que já vinham mexendo comigo há algum tempo. E a partir desse momento, eu tomei uma decisão que eu queria ver tudo o que estava acontecendo comigo, eu queria ver todas as consciências que estavam ali, aonde eu estava, por que eles estavam mexendo comigo, o que eles queriam fazer comigo. E foi impressionante, porque aquela bolha, aquilo começou a me pressionar cada vez mais. Aquilo me pressionava assim, e aquilo começou a ficar numa densidade cada vez maior. Aquilo começou a me pressionar assim. Imagina que você está de pé tentando romper aquilo e aquilo começa a te pressionar, que você fica na posição como se estivesse de cócoras e você tenta pressionar aquilo e não consegue se livrar daquilo de jeito nenhum. E eu sempre mentalizando, dizendo que não, eu quero ver quem está mexendo comigo, eu quero ver todo mundo aqui, eu quero ver todos que estão mexendo comigo, por que vocês estão mexendo comigo, aonde que eu estou, o que vocês estão fazendo, por que vocês querem fazer isso comigo, né? E foi uma coisa assim estranha, porque foi uma sensação extremamente ruim, e eu percebia que eram as mesmas consciências que mexiam comigo das outras vezes. Dessa vez eu não consegui ver ninguém como eu vi as duas consciências da outra vez. E eu via que eu tentando, né, mostrar para eles o que eu queria ver, eles não queriam me mostrar de jeito nenhum. Eu tinha a visão da bolha, uma visão meio translúcida assim, só que eu não conseguia enxergar o que tinha, só que eu estava num lugar diferente. Era uma nítida impressão assim que não era, eu não estava dentro de casa, eu estava em outro lugar, né? Parecia uma visão assim como se eu estivesse dentro do quarto, mas dava para perceber que eu não estava. Eles me levaram para outro lugar. E a impressão que estava é que eles levaram justamente, digamos assim, o meu corpo astral para outro lugar para fazer alguma coisa. E a partir daí eu via que eu tentava romper essa bolha me apertava cada vez mais. A partir daí eu comecei a tentar mentalizar uma coisa que eu já, digamos assim, talvez por um descuido meu, eu já não vinha fazendo há muito tempo, que era justamente fazer a leitura antes de uma meditação, antes de ir dormir, fazer a leitura do Tehillim 121, que é dos livros dos Salmos, né? Que seria o Salmo 121, que é muito bom para você ter uma noite tranquila, né? Você afastar coisas ruins, obsessores, coisas do tipo. E eu tentava mentalizar o Tehillim 121 e não conseguia, eu não me lembrava do Tehillim 121. E eu tentava me ver assim, como se eu estivesse folheando o livro dos Salmos para chegar no Salmo 121 e o Salmo 121 não existia. Era o Salmo 119, 120 e passava para Salmo 400, Salmo 500 que não existe. Né? Era uma coisa impressionante e aquilo me dava uma agonia enorme porque eu não conseguia mentalizar aquilo. Eu tentava mentalizar coisas boas e não conseguia, parecia que tinha um bloqueio, que eles estavam bloqueando para que eu não saísse daquela situação, para que eles conseguissem fazer, né, o que eles queriam fazer comigo naquele momento. E eu fui lutando contra aquela bolha, lutando, aquilo não rompia de jeito nenhum. Até que, digamos assim, eu consegui me concentrar, eu consegui me acalmar dentro daquela bolha. A partir do momento que eu consegui me acalmar dentro daquela bolha, eu consegui começar a mentalizar coisas boas. O Salmo 121 eu não conseguia mentalizar de jeito nenhum, mas eu conseguia mentalizar coisas boas, eu conseguia mentalizar coisas ligadas, digamos assim, ao Criador, à criação, né? Coisas ligadas a anjos, a entidades positivas, a anjo da guarda, coisas assim. E isso ajudou muito, porque a partir do momento que eu consegui mentalizar tudo isso, né, aquela bolha, digamos assim, parou de me pressionar e aquela bolha literalmente ela rompeu. Na hora que ela rompeu, eu literalmente voltei novamente, né, como se eu estivesse despencando, dá aquele baque e você retorna de novo. É aquela sensação... literal sensação de quando você está retornando de uma projeção de consciência, né, de uma viagem astral,
né? Você tem aquela sensação que você está despencando e você desperta novamente. Foi a sensação que eu tive. E eu fiquei bastante transtornado depois que isso aconteceu, porque foi uma coisa ruim que aconteceu comigo, né? Não foi uma coisa boa, mas ao mesmo tempo uma sensação de vitória por eu ter conseguido escapar, né? Sair dessa situação, né? Justamente, acredito eu, que pelos meus bons pensamentos. A partir do momento que eu parei de lutar contra a bolha, né? Parar de tentar romper aquilo para ver quem estava ali, por que estava ali e o que eles estavam fazendo comigo, exatamente, ver tudo aquilo, né? Eu parei de lutar com aquilo e comecei a mentalizar coisas boas, e isso ajudou muito. Eu retornei, né? Fiquei transtornado praticamente o dia todo com aquilo, porque é uma sensação, a gente fica, né, estranho, porque você sabe que você está sendo levado para que alguma coisa aconteça com você. Se passou alguns dias, e agora já semana passada, né, um pouco antes de ir ao ar o PVU, acredito eu que, se eu não me engano, o último, que é o 270, uns 3 dias antes disso, eu estava sentado no computador, né, fazendo meus trabalhos, fazendo minhas pesquisas, né, porque eu comecei a mudar, né, seguir a recomendação de mudar o campo vibracional, tanto recomendações, Fábio, que você me deu recomendações que outras pessoas me deram, que eu também estava me correspondendo, e outras pessoas que eu estava conversando pessoalmente, né? Eu comecei a estudar, né? Voltar a, digamos assim, voltar não, porque eu já fazia, mas eu comecei a fazer com uma mentalização, digamos assim, mais forte, né? De coisas ligadas ao Criador, né, coisas ligadas ao divino, né, como você fala, ligado ao todo, né, com as coisas que você trabalha, né, as consciências que você trabalha que são ligadas ao todo, né, coisas positivas e mentalizando durante o dia coisas positivas, né, sentindo felicidade em tudo que a gente faz, né, felicidade, amor, né, sem mentalizar coisas negativas, né, tentar tirar isso, extirpar da memória totalmente coisas negativas. E a partir do momento que eu fiz isso, né, as coisas começaram a melhorar. E nesse dia que eu fui fazer minhas pesquisas no computador, nos 3 dias antes do último programa do PVU 270, aconteceu que eu estava fazendo minhas pesquisas ali no computador, né, vendo coisas justamente positivas, e eu comecei a sentir um cheiro extremamente agradável, né? Esse cheiro, quem conhece a flor do lírio sabe exatamente do que eu estou falando. Um cheiro de lírio muito forte, que aquilo perdurou dentro do quarto, ali onde eu estava, mexendo no computador, por muito tempo. E eu percebia que, né, essa consciência que estava exalando esse cheiro extremamente agradável do lírio estava do meu lado. Exatamente do meu lado. Eu até olhei para o lado para ver se eu conseguia enxergar essa consciência, mas eu não enxergava, mas eu sentia que ela estava ali e que ela estava passando uma positividade, um amor, uma paz muito grande. E a partir desse momento, as coisas positivas na minha consciência começaram a aumentar cada vez mais. Eu começava a cada vez mais mentalizar coisas boas, e muito boas, e isso foi muito bom. E aconteceu agora, nesse sábado agora, né, uma coisa muito boa, que foi, acho que 3, 4 dias depois que eu senti pela primeira vez esse odor agradável do lírio. Esse odor veio novamente, e ele não preencheu somente ali o cômodo que eu estava, mas ele preencheu o apartamento todo, né? E cada vez mais com esse cheiro, né? E eu percebia que não só aquela consciência, mas outras consciências que partilham deste mesmo cheiro agradável, dessa flor do lírio, porque é o cheiro do lírio. Quem conhece o cheiro do lírio sabe. Era exatamente o cheiro do lírio que eu estava sentindo, e que essas consciências, eu não sei se elas estavam liberaram esse cheiro para que isso
né, despertasse alguma coisa, ou elas trazem esse cheiro com elas, e a nítida impressão que eu tive, que eu tenho, é que isso é de uma positividade, são consciências extremamente positivas, que estão ligadas diretamente ao Criador, ligadas diretamente à criação, né, o todo, como você chama e como outras pessoas chamam, né, tudo isso está ligado e é uma coisa muito boa. E isso eu acredito que aconteceu devido, né, a essa mentalização, a essa canalização de coisas muito boas que eu venho tendo ultimamente, né? E eu tenho isso a agradecer a você, né, as outras pessoas que eu tenho me correspondido e conversado também, né? E com isso eu quero, né, ofertar, digamos, paz, amor, né, a todos, e muito obrigado até o momento por tudo que tem acontecido comigo de positivo, e eu acredito que a partir desse momento seja um novo momento, um novo renascimento na minha vida, um nascimento novo, coisas novas que vêm acontecendo, e eu sinto que presenças muito boas e positivas estão ao meu redor, digamos assim, novamente, que consciências que já estavam ao meu lado, que eu não sentia a presença delas, acredito eu que talvez por causa, não sei, dessas consciências negativas que se aproximaram, ou pela minha vibração que estava diferente, que agora retornou uma vibração positiva mais forte ainda do que eu já tinha, né? Então, muito obrigado e muito sucesso em tudo que todos venham a fazer a partir de hoje. Muito bem. Muito obrigado. A questão levantada pelo Davi Favoreto é a bolha, né? Que bolha é essa que o aprisionou, vamos dizer assim, após a saída dele do corpo? Quanto a isso, a primeira coisa que você deve fazer quando sair do corpo, na minha modesta opinião, é não sair sozinho. É chamar os seus mentores, os seus amparadores, para que você não vá sozinho e não se meta em confusão, né? Isso é uma coisa. Quando a gente vai analisar esses fatos, por exemplo, o Davi fala que ele é um projetor natural, ele sai com muita facilidade. Então ele deve ter anotado, ou até notado, que existe uma repetição ou algo assim, pode ser. E ele tem que entender que existe aí todo, né, um porquê. Eu lembro que lá atrás, quando ele apareceu pela primeira vez, ele estava com algumas marcas no corpo, uma coisa meio estranha. Agora ele nos conta que foi aprisionado fora do corpo por uma bolha, mas que ele resistiu, que ele conseguiu sair daquela bolha, que aquilo foi angustiante, né? Então a gente entende, se ele é um projetor sadio e consciente, ele está atuando lá fora como ele está atuando aqui. E ele confirma que aquilo que ele tem aprendido aqui, tem aprendido com outras pessoas, que a vibração é muito importante nesse momento, não é? A consciência que você tem do bem maior, né? Das coisas boas, das boas atitudes, né? Valores que estão sendo esquecidos de forma abrupta nos dias de hoje. Então, Davi, eu não tenho muito para te dizer, né? Eu sempre te digo que os melhores mestres que estão aí para falar sobre esse assunto é o professor Wagner Borges, Saulo Calderon e todo o trabalho do Valdo Vieira, que se especializou nisso e que não pode ser esquecido, né?
Então, quanto mais você estudar sobre esse assunto, mais respostas você terá. Eu penso que você está descobrindo muitas coisas e você também é muito curioso, né? E é importante você ter um pouco de calma nessas pesquisas extrafísicas, não para ter medo, mas não queira talvez saber mais do que você está preparado para saber. Existe uma determinação maior. Quando você é um cara lúcido, você sai do corpo de forma lúcida, e se você se manifesta de forma lúcida, já vem um mentor para te falar, pode parar, você não vai passar daqui. Quando você ainda está bebendo em várias fontes e ainda não tem dentro de si uma coisa com você com a sua essência, você, sabe, você ali fechado no bom sentido, com as suas coisas, porque a sua experiência é a melhor coisa que pode acontecer para você, sendo ela boa, sendo ela ruim. Só assim você vai aprender. Então, nós que estamos de fora, falamos coisas para orientação, apenas isso. Mas os seus mentores talvez tenham coisas mais importantes para te dizer. Tá bom? Vamos em frente. Aconteceu comigo, Pedra da Túnia. Olá, boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que estão assistindo o PVU. Elias Alves aqui novamente. E, bom, eu não quero tomar muito tempo aí do PVU, então vou compartilhar uma coisa que anda acontecendo comigo, né? Bem rápido. Há uns 2 meses atrás, eu passo quase o dia todo, fiquei pensando, né, sobre a água, né, e o veneno que a gente sabe que tem, né, pegar abaixo, muitas coisas que a gente sabe que faz mal pra gente, né, pro nosso corpo. E toda vez que eu bebi água da torneira, ou mesmo do galão de água que a gente compra, eu senti um gosto muito forte de química, né. Parecia que eu estava tomando remédio quando estava tomando água. Nossa, senti realmente um gosto muito forte de química na água. E eu fiquei o dia todo pensando nisso, né? O que eu ia fazer, né? Mas não tenho, né? A pedra da túnia, né? Para colocar na aguinha ali, né? Usar como pigentinho ali. Então eu fiquei pensando o que eu poderia estar fazendo para melhorar a qualidade daquela água, né? Enquanto eu não podia adquirir a pedra da túnia, né? Então eu fiquei pensando nisso o dia todo. No outro dia de manhã eu passei perto do galão de água e tava cheio de bolhas, né, no galão, né? Cheio, né? Até tem uma foto, um vídeo que eu te mandei aí, se quiser compartilhar, fica a seu critério, né, Fábio? Mas que mostra, né, tá cheio de bolha assim, né? E na hora eu lembrei, né, da pedra da túnia, né? Que às vezes acontece isso, né? Tá tratando a água, a energia do ambiente, né? Tudo, nossa. Mas como não tinha pedra da túnia, eu fiquei pensando o que poderia ser aquilo, né? Eu imaginei que, né, eu não cheguei a pedir nada, mas algum ser me ajudou, né? Eu tava querendo arrumar um jeito de não precisar, né, tá bebendo aquela água com tanta coisa ruim, né? Melhorar a qualidade daquela água, e creio que algum ser, né? Acho que algum ser me ajudou, né? Mas o que eu fico pensando assim, porque isso não acontece só na água, né? Assim,
qualquer outro líquido, né, suco, aparece bolhas ali, às vezes mais, às vezes menos, né? Mas na palma da minha mão aparece também, quando eu junto as duas assim, né, uma só, assim, encho ela de água, né, deixo formar aquela pocinha de água na mão, eu vejo na palma da minha mão surge, né, bolhas também, né. Assim, eu não tomo, né, direito em refrigerante, né, raramente, né, muito raramente, mas eu percebo que aparece também. Aparece também, né, nele também, apesar que já ter, né, eu sinto que o gosto mudou, né, o gosto da água também mudou bastante, né, depois que isso começou a acontecer, mudou muito o gosto da água, até me sinto até melhor, né, mais bem disposto quando eu tomo ela, né, mas no refrigerante também aparece, né, e eu sinto que o gosto muda bastante, né, um gosto bem diferente, né, do que antes disso começar a acontecer, né. E bom, é isso, Fábio. Eu agradeço pelo espaço aí. Eu gostaria de saber a sua opinião, né? O que você tem a dizer sobre isso, né? Vendo isso, que eu contei, das fotos do vídeo que eu te mandei. O que você tem a dizer sobre isso, né? Qual a conclusão, o que você acha sobre tudo isso, né? Bom, até a próxima e boas vibrações a todos. Duas coisas engraçadas, hein, Elias, que aconteceram nesse vídeo. O primeiro é que o primeiro aconteceu comigo Pedra da Túnia sem Pedra da Túnia. E o segundo é o nome da fonte do garrafão, Del. Só tenho que rir, né? São muitas coincidências. Não pense que eu abri agora um negócio com um galão de água, não tem nada a ver com isso. Bom, algumas coisas que eu acho, né? Você deve saber que esses galões, dentro deles, sempre tem bolha de ar, sempre. Qual você olhar vai ter. Questão de temperatura, tá calor, vai formar bolha de água. O do Guaraná não dá para falar, porque o Guaraná é feito com gás carbônico, sabe? Forma aquelas bolhas. Então, se eu não me engano, hein, é gás carbônico. Um tipo de gás, não sei. Então, essas coisas de cara precisam ser eliminadas, né? Depois vamos para a parte onde você fala, eu comecei a perceber que começa a criar bolha aqui, começa a criar bolha lá, o sabor mudou, e eu não tenho a Pedra da Túnia, e eu pediu para quem, né? Será que você pediu? A gente ficou meio aqui pensando, para algum ser. Você não pode pedir para algum ser, né? E eu particularmente não acredito que esses seres façam isso. Não sei que seres que você chamou, mas que se prendam a fazer esse tipo de trabalho para mudar a alcalinidade da água, né? Porque assim, o raio azul é um raio que nasce na 9ª dimensão, vem atravessando as dimensões
E na quinta dimensão ele é tratado para se adaptar às nossas necessidades aqui na terceira dimensão. Então, quando você me diz que algo está acontecendo com a sua água, eu não sei o que pode estar acontecendo com a sua água, porque eu desconheço que esses casos aconteçam dessa forma. É o primeiro caso que eu vejo aqui em 5 anos de programa, quase 6. Então, eu não tenho muita explicação para você sobre isso. Sinceramente, não me bate aqui nada. Agora, tente eliminar essas coisas físicas, né, que acontecem, porque as pessoas às vezes confundem, né? Quando você pega uma pedra da Tuna e coloca na água, e na água não tem nada, está lá lisinha no copo, e ela começa a criar bolhas na pedra ou ao redor, é porque o raio azul está fazendo uma limpeza energética não só na água, mas no ambiente. Quer dizer, ela está transformando a água para você beber. Então, existe um trabalho feito aí, através da pedra da Tuna. Então, talvez você tivesse que fazer vários testes, como a gente faz aqui, pegando a água, tipo, olha, a água está lisa, agora, sabe, mas sem nada, não sei. Eu não tenho esse conhecimento de que isso possa ser feito sem a pedra da Tuna e sem o raio azul, tá? Por isso que eu não tenho uma resposta para você. Parece uma coisa muito pessoal. Quanto ao refrigerante, esqueci de falar. Precisa ver também se você não está com algum problema físico, porque às vezes a pessoa tem problemas de estômago ou fígado, e isso muda o sabor de tudo, tá? Eu não quero tirar o mérito da sua experiência, você está aqui relatando, mas essas coisas precisam ser analisadas para não se confundir com o trabalho que a gente faz aqui e que os uranianos fazem para vocês, tá bom? Vamos em frente. Muito bem, meu amigo, minha amiga. É com muito prazer que eu trago a notícia de que o primeiro nível, o nível 1 do curso O Poder da Alma, está pronto e esperando por vocês. São 4 horas aprofundadas de vídeos, né? Então nós temos uma introdução, nós temos 5 aulas depois da introdução e 5 revisões. Então você tem que estar preparado para esse início no caminho da aquisição do poder da alma. Eu sei que você esperou muito por esse curso, eu sei que você tem muita curiosidade em saber sobre o poder da alma e, na verdade, foi um esforço muito grande para trazer algo diferenciado e com qualidade nesse momento. Então, eu peço que você se dirija, você que quer adquirir o poder da alma. O poder da alma vai estar ancorado em uma plataforma, então é necessário que você entenda que será um curso pago, né? Não tem condição de fazer isso
gratuitamente, mas eu peço que você pense na qualidade desse curso, na quantidade de horas. Se fosse um curso presencial, quanto custaria? Não é verdade? Eu acho que você está pronto. Eu acho que as pessoas que já entenderam um pouco do meu trabalho e viram esses 4 vídeos gratuitos que estão na internet sobre o poder da alma, já entenderam a qualidade e o nível desse curso. Esse é o nível 1, que ficou desse tamanho, e depois, daqui mais ou menos há pouco tempo, nós vamos produzir o nível 2 para você que já entendeu essa grande imersão. Você entrou, estudou, já está se comunicando com a sua alma, com a sua essência, e aí sim você pode ir para o nível 2. Tá bom? Eu espero você na PMI Store, que você já conhece, que é a loja que comercializa todos os meus livros e as Pedras da Túnia. Lá você vai ver o anúncio do curso. Ao adquirir, você pode adquirir através de depósito, através do PagSeguro, do Mercado Pago e outras plataformas que tem lá. Só você escolher boleto, você faz o que você quiser, você que manda lá. E aí, assim que a gente detectar o seu pagamento, você vai ser inscrito no curso, na plataforma onde está ancorado esses vídeos, e aí você vai receber um e-mail com uma senha. E aí basta você acessar e curtir e aprender isso que há tanto tempo eu venho prometendo e trabalhando, e nós chegamos a esse núcleo de introdução que é o nível 1. Sem isso você não pode, você até pode, mas é necessário passar por esse nível para que você entenda as coisas básicas, porém muito profundas, já desde o começo. Tá bom? Espero você lá. Saudações uranianas. E-mails na semana. E-mails. Muito bem, tem uma amiga minha que é cantora e ela me enviou esse seguinte e-mail. Olá, Fábio, eu sou cantora e professora de canto aqui em São Paulo. Sou aluna assídua de todos os seus programas, cursos e estudos. Estou com uma questão que me preocupa, eu peço a sua orientação e de nossos queridos irmãos estelares. Bom, eu vou ter que dar uma pequena explicação para chegar na pergunta. Nesses 35 anos de profissão, eu perdi a conta de quantas gravações participei. E participo ainda. Jingles, essa área acho que você conhece bastante, imagino, é verdade. Trabalho muito, dou aulas também e, claro, sobrecarrego os meus ouvidos com tanto som. Porém, eu procuro colocar o volume mais baixo para não ferir a audição, mas mesmo assim já havia perdido um pouco há alguns anos. Nada muito significativo para mim, mas acusou na audiometria. E há cerca de um mês eu comecei a ouvir um chiado intermitente na cabeça. Fui a um otorrino, fiz outra audiometria e acusou uma lesão no nervo auditivo por fadiga acústica, fazendo com que as frequências mais agudas
não sejam ouvidas nitidamente. Eu não sinto a perda auditiva, para mim continua tudo normal, só o barulho contínuo. A recomendação foi descanso auditivo e protetores auriculares. Mas fiquei pensando que qualquer músico que fizer esse exame vai constatar uma perda auditiva mínima ou em maior grau. E coincidiu que tenho feito os exercícios de captação de energia que aprendi no curso Poder da Alma, com o aumento desse chiado que compara ao som de algumas cigarras, às vezes mais baixo, em algumas horas do dia muito alto. A minha pergunta é, pode ter alguma relação com os exercícios que venho praticando? Talvez uma abertura da pineal ou da Kundalini, como você explicou no PVU 272. E já sei o nome da minha essência, a imagem também, e faço o exercício da presença da alma. E tudo isso me faz muito bem. Mas esse canto das cigarras na minha cabeça realmente tira a paz e sinto o medo de perder a audição. Pois eu não posso e nem quero parar o meu trabalho na música, tem sido o meu meio de vida, além do prazer de ouvir música e cantar. Será que eu tenho uma outra, vamos dizer, missão ou caminho aqui na Terra, nesta vida? Peço sempre para minha essência e meus amparadores que me digam por onde devo ir. Se tiver que mudar o rumo, eu vou aceitar, da mesma maneira que amo a música, necessito do silêncio. Esse traço de temperamento tem me ajudado a lidar melhor com essa situação, que não sei se é passageira. Pensei em receber energizações de Reiki ou Jorei, mas tenho mesmo tentado me fortalecer sozinha, como você sempre nos ensina. Agradeço muito, Fábio e queridos irmãos estelares, um forte abraço. Oi, minha amiga, tudo bem? É muito interessante a tua explanação, porque a gente percebe logo de cara que você é uma pessoa preocupada com as coisas, né? Você não é uma pessoa que vai deixando. Existe aí um problema realmente no seu tímpano, né? Tanto que já foi apontado. Existe desgaste, muito desgaste. E o nosso corpo se desgasta muito aqui na Terra, né? Eu não sinto que você deva parar com aquilo que faz, mas você deva observar aquilo que faz, porque se esse zumbido persistir, vai ser necessário parar. Se ele é todo momento, e isso você deve observar quando usa a voz, ou se qualquer som está tornando a sua profissão quase impossível de ser feita, você vai ter que sofrer um tratamento ou parar com a profissão. Mas o que eu penso o zumbido tem que parar antes de parar a profissão, porque senão você vai parar a profissão e vai ficar com o zumbido, né? Estou me falando tanta coisa aqui que eu estou tentando selecionar para te passar, tá? São muitas informações. Quanto ao despertar, existe o despertar.
claro que existe. Mas o despertar não vai ficar criando um zunido de cigarra 24 horas por dia. Isso não é bom, isso não existe. Não pode vir disso, entende? Não é natural. A questão que também pode ser observada é no que você está sintonizada nesse momento, que está causando um ruído. Quais são os ruídos que existem na sua vida nesse momento? Não é? Que frequência você está entrando em contato que possa estar causando um grande barulho dentro de você? São coisas para se pensar, não é? Eu espero que você esgote todas as possibilidades médicas antes de achar qualquer outra coisa. Acho necessário. Não se precipite. Entenda que nosso corpo ele vai bem até o momento, depois começa a dar problema, como toda máquina. E essa máquina, apesar de ser perfeita, pode dar alguns problemas. Então, observe tudo isso, peça uma segunda opinião, quem sabe, não é? Mas observe os ruídos internos, o que é que anda fazendo barulho dentro de você. Por ter contato com a sua essência, você pode e deve perguntar a ela, não ao ego. O ego não vai responder nada direito. Então é isso, por enquanto é isso. Eu espero que você melhore, que você fique bem. Afinal, você tem uma profissão maravilhosa. Eu admiro muito as pessoas que sabem cantar. Eu não sei. E espero que você fique bem mesmo. E olha, entenda que também tudo tem um fim, sabe? Eu fiquei mais de 30 anos na publicidade. E foi muito tempo. Muito tempo. O desgaste é natural, não é? E aí você para um dia e fala assim, exatamente como você pensou. Será que eu vim aqui só para fazer anúncio, comercial de TV? Porque havia chegado a minha hora de mudança. Mas eu relutei bravamente, por vários anos, até entender definitivamente que precisava fazer outro trabalho. Por isso que eu estou aqui. Tá bom, minha amiga? Vamos em frente. Oi, Fábio. Meu nome é Camila e eu gostaria de relatar para você um fato ocorrido com o orgonite, né? Comigo, um orgonite com um raio azul de Urano da Túnia. Teve uma sexta-feira que eu acordei muito indisposta, não tinha nada de errado com o meu corpo, sabe? Era só uma sensação assim de querer ficar isolada, quieta. Então, no dia seguinte, que era sábado, eu fiz exatamente isso. Eu fiquei no meu quarto, eu fiquei deitada na cama, fiquei lendo e eu tenho orgonite na minha cabeceira. E daqui a pouco o sol começou a bater na minha janela, entrou assim pela janela, bateu na minha cama e me veio a vontade de bater, de botar o orgonite no sol, né? Bater o sol no orgonite. E eu deixei ele lá, daqui a pouco eu virei ele de ponta cabeça, aquela base de prata,
eu vi que começou a escurecer, eu achei que era como se fosse uma reação da prata, alguma coisa que estivesse dentro do orgonite. Assim, ele escurecer daquela forma me deixou, achei meio estranho. E depois, então, eu resolvi, aqueles 5 minutos que dá, né? Ai, vamos ver, vou botar esse orgonite em cima da minha barriga. E assim deixei por um bom tempo, deixei assim por 1h30, 2 horas, aquilo ali estava quente na minha barriga, era até uma sensação confortável. Mas depois que passou esse tempo, eu comecei a sentir que o lugar onde estava o orgonite pulsava. E eu sentia no meu corpo pulsar, um pulsar muito forte, sabe? Quase no momento assim, deu até a sensação de uma pequena torção dentro de mim, não dá para explicar. E eu fui deslocando então esse orgonite, né? Já que ele equilibra os chakras, eu pensei, por que não? Vou botar em cima dos outros chakras. E no final de 3 horas eu me sentia melhor, né? Aí você fica pensando, ai, não, tô inventando moda, né? Tô sugerindo coisas pra minha cabeça. Mas enfim, o que você sente no corpo, eu acho que o corpo não mente, né? A não ser que você fique muito usando a mente para criar uma sensação. Se você só se atém à sensação do corpo, o corpo não mente. Então, fica aí a minha pequena experiência, né, com essa ideia aí. Nem sei se as pessoas fazem isso com orgonite, se orgonite serve para isso mesmo. Eu sei que são cristais, que tem pessoas que fazem tratamento com cristal, mas eu achei interessante esse efeito, né, essa coisa que eu senti no meu corpo, tá bom? Então, abraços, saudações uranianas. Muito bacana a tua experiência, Camila, em enviar para nós. Veja, os orgonites são peças que inicialmente, quando foram criadas no século passado, foram criadas para diretamente tentar eliminar o câncer, tá? E o descobridor percebeu que essa ligação metal e minerais trabalhava e os íons, né? Então ela transforma íons positivos, que são maléficos à nossa saúde, em íons negativos, que são positivos para a nossa saúde. Então, isso já é, por si só, um transformador de energia, tá? Com o raio azul uraniano, e eu pedi autorização para fazer isso, eles falaram, ele vai ser potencializado. O trabalho que ele já fará com mais ainda força e utilizando as características do raio azul, que são características de cura, né? O que você não pode é botar na água para beber, nesse caso, porque nós temos aqui resinas, né? E isso não é legal. Mas nada contra você usar nos seus chakras, por que não? Ele vai trabalhar da mesma forma. Então, é claro que se você for uma pessoa muito autossugestiva, você pode, sem absolutamente nada, tentar fazer algo com o seu próprio corpo. Mas no caso que você explicou, além do calor que ele guardou, com certeza houve ali um trabalho de purificação onde estava. Então não tem nada de magia, não tem nada de milagre, simplesmente nós estamos utilizando uma tecnologia que não para de funcionar todo o tempo, e o melhor, com o raio azul uraniano. Por isso que esse é um aparelho totalmente diferenciado. O raio azul uraniano trabalha muito bem nos orgonites.
E eles também trabalham muito bem, já por si só, no trabalho de purificação mesmo, de limpeza, de transformação. Tá bom? É muito bom ter alguns pela casa, usar para si mesmo, mas para si mesmo eu prefiro a pedra da túnia. Mais fácil de trabalhar e ela trabalha mesmo. Faça a sua experiência. Ninguém melhor do que a própria pessoa para dizer o que acontece. Tá bom? Legal, Camila. Valeu. Muito bem. O nosso amigo Rafael Koch fala pra gente o seguinte: lembro-me que no ano de 2010, no começo das minhas experiências com seres felinos, ainda leigo nos assuntos extradimensionais, mesmo pesquisando, ainda não conhecia o trabalho sério do Fábio com o todo. Em uma manhã, me vejo saindo do corpo em viagem astral, subindo de bruços, quando adentra pela janela do quarto uma nave ovalada em formato de disco. Logo um ser baixinho de cor cinza, cabeça grande e olhos negros, sai voando do objeto e fica pairando no ar em frente da aeronave. Em seguida, meu corpo astral é atingido por um raio vermelho disparado direto da nave. Acabei berrando, muito alto de dor, voltando imediatamente para o corpo. Algumas semanas depois eu estava acordado, deitando em minha cama consciente. Uma felina entra em comunicação telepática, dizendo: "Você acha legal ser quase morto por seres zeta reticulianos?" Aquele rapaz, entre parênteses, Chico Penteado, não passa de um ufólogo, nada mais, nada menos do que um estudioso. Então, foi aberta uma tela mental e pude ver minha pessoa em corpo felino estendido no chão, agonizando nas últimas. Em seguida apareceram 3 seres felinos que aproximaram-se do meu ser, estendendo suas mãos em minha direção, jorrando jatos de raio azul sobre todo o meu corpo. Aos poucos, recuperei minha vitalidade, levantei cheio de energia e urrei muito alto. Nessa época, imaginava que todos os seres extraterrestres fossem positivos, mas fica aqui o alerta, pois muitos estudiosos contatados hoje em dia estão pregando esta desinformação. Abraço, Fábio, pessoal do PVU, fiquem com o todo. Oi, Rafael, bem-vindo aqui ao PVU. Eu estava ouvindo aqui a sua história, né? Você sai bastante do corpo e essa experiência é marcante, porque você percebeu que não pode deixar esses caras agirem como agem fora do corpo e até às vezes aqui na matéria também, não é? Você é um cara de origem felina, tem muita proteção, tem uma excelente cabeça e não é por ter essas qualificações que pode brincar em serviço, né? Eu concordo com você que na visão de algumas pessoas que falam de reptilianos positivos e greys positivos, minha opinião sempre foi ao contrário disso, porque tanto os felinos como os uranianos sempre passaram esse conhecimento, né? Tipo, olha, ali não vai rolar nada positivo, abra seus olhos, tome cuidado, abra seus olhos aqui, abra seus olhos quando estiver fora do corpo, e é o que eu faço, e é o que todo mundo deve fazer.
Eu acho legal o teu toque, porque muita gente nova está chegando e vai chegar ainda mais. Porque os tempos estão mudando, nós estamos indo, né, participando de um momento de transição. Logo nós vamos ver muita coisa que nunca ninguém viu. E é o que eu digo, quando você se prepara antes, você vai estar melhor preparado na hora. Você não vai entrar em desespero, você vai olhar e analisar diante de tudo que você aprendeu. Que vai acontecer? Vai acontecer. Eles vão chegar, vão aparecer mais ostensivamente do que já estão. E nós temos que estar preparados como seres universais que somos, pelo menos aqueles que têm consciência. Saudações aos felinos, que é um povo que eu adoro, realmente protetores, trabalham comigo na proteção. Tenho vários amparadores felinos e espero lançar um livro novo em breve, né? Mas tá difícil. Vai sair agora o Conexão Urano 7. Quem sabe em breve a gente começa um novo trabalho com Zília e sua turma, não é? Não tenho nada marcado, mas às vezes começa uma intuiçãozinha aqui e ali, vamos ver. Tá bom, Rafael? Valeu, obrigado. Muito bem. Chegamos ao fim de mais um programa. Espero que vocês tenham gostado. A gente faz o possível, está fazendo aqui as coisas andarem mais rápido, porque fazer esse programa não é fácil. Espero que vocês aproveitem o máximo que ele tem para dar. Tá? Lembrando sempre a vocês que esse é um programa produzido em Full HD. Então muita gente não sabe que você pode regular a visão do programa, né, a qualidade do programa, indo na barra aqui embaixo do YouTube, tem uma engrenagenzinha, você aperta ali, veja lá a qualidade. Se você tem banda larga, mais larga, você pode aumentar a qualidade, se não, você vai ver mesmo uma qualidade menor, mas o importante é o conteúdo que o nosso programa tem. Bom, enviem sugestões se vocês querem nos dar alguma ideia de mudança. O programa está muito comprido, vamos fazer um programa mais curto, ou vamos tratar mais desses assuntos, enfim. O programa de vocês é assim que é a nossa receita, e eu espero você semana que vem. Bom, abração para todo mundo. Tchau. Programa Vozes do Universo. Vozes do Universo. Vozes do Universo.